você, seja bem-vindo ao canal PH. Eu sou a Daniele e vamos juntos aprender e conversar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Quem assistiu o primeiro vídeo que a gente colocou aqui, atendeu ao convite, se inscreveu, ativou a notificação e deve estar super curioso para saber o que a gente vai falar no vídeo de hoje, que aliás eu dei até um spoiler, né, no finalzinho do outro. Se por acaso você é novo aqui, tá chegando agora, ainda não se inscreveu, vem e se inscreve, porque a gente tem muita coisa legal, muita coisa bacana. No primeiro vídeo eu expliquei um pouco de qual era o objetivo desse canal novo que está chegando agora. Deus coloca, né, no coração dos seus servos, daqueles que são fiéis a Ele, sempre esse objetivo de estar buscando mais, de conhecer mais. E esse sonho desse canal aqui, que agora vocês estão assistindo, é poder levar, compartilhar com vocês aquilo que o Senhor compartilha com a gente. Fazemos isso debaixo da orientação do autor dessa palavra, que é o Espírito Santo de Deus. Não tem como você entender a Bíblia se não for com a ajuda do autor, da inspiração dela. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que muita gente aqui vai conseguir entender coisas que achava até muito difícil. Porque o nosso objetivo é esse, é facilitar a tua vida para que essa palavra poderosa, eficaz, viva, possa entrar na tua mente, no teu coração e transformar a sua vida da mesma forma como tem feito com a gente. E aí eu quero deixar aqui registrado já duas coisas sobre o nosso canal. A primeira delas é que talvez você já tenha percebido que os comentários do nosso canal são totalmente desativados. A única forma que você tem de interagir com a gente aqui no canal é através ou do like ou do dislike. E também do compartilhamento. Aliás, eu já falo para você já compartilhar esse link aqui com outras pessoas que você conhece, que tem dificuldade de entender a palavra de Deus. Compartilha isso com as pessoas que você conhece para que esse conhecimento possa chegar a elas também, tá bom? Então essas são as três formas que tem aqui no canal para você estar interagindo. O seu compartilhamento, o seu like ou o seu dislike. Mas por que, Daniele, que os comentários são desativados no seu canal? É simples. Hoje, infelizmente, as pessoas não têm maturidade para fazer um diálogo ou até uma discussão saudável. Principalmente quando se trata de Bíblia. O mundo está tão polarizado que as pessoas não conseguem mais conversar e apresentar pontos de vista diferentes e se respeitarem. A maioria esmagadora hoje não consegue fazer isso. E isso acaba atrapalhando muitas vezes o objetivo. Porque o objetivo aqui do nosso canal é que você preste atenção em cada coisa que está sendo dita, que você vai ouvir, que você possa analisar, que você possa ler, acompanhar, refletir. Nosso objetivo aqui não é proporcionar para ninguém um ringue de briga. Então, nenhum dos nossos vídeos você vai ter comentários ativados. Mas, porém, entretanto, todavia, você vai ter sim uma forma de se comunicar com a gente. E essa forma é o nosso e-mail. Você com certeza está vendo aí embaixo na sua tela, está passando aí o nosso e-mail, que você pode entrar em contato. E ali no seu e-mail você vai poder expressar ou a sua alegria, a sua opinião, dar a sua dica ou colocar a sua crítica. E o principal de todos, que é o convite que eu faço a você, eu quero que você mande pergunta. Você que tem muita dúvida, tem muitos assuntos que você quer assim ouvir, né? Ah, eu gostaria de que falasse sobre tal assunto. Manda pro e-mail, tá? Manda aqui pro e-mail. Você entra em contato com o nosso e-mail, você deixa lá registrado. E aí a gente vai ler com todo carinho, todo cuidado, à medida do que for possível, lógico. E a gente vai procurar trazer isso para cá. O que a gente puder e for relevante a gente trazer aqui, que foi interessante para muitas pessoas saberem, a gente vai trazer como um tema aqui mesmo do canal, tá bom? Então essa informação precisa ser repetida para que todo mundo entenda e ninguém depois venha aqui me perguntar: Daniele, por que não tem comentário ativado no canal? Aqui vai todo mundo prestar atenção no vídeo. E se você tiver alguma coisa para falar, pontuar, enfim, você manda pro nosso e-mail, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, ok? E a segunda coisa que eu quero te informar sobre o nosso canal é que você não precisa se preocupar com ninguém vir te pedir dinheiro, porque o nosso objetivo aqui não é ser um canal lucrativo. Nós não temos essa missão. Nossa missão aqui é apenas falar do amor de Deus,
falar do Evangelho, e isso não tem preço pra gente. A gente faz isso aqui com muito amor, com muita dedicação, debaixo de muita oração, mas com o objetivo de nutrir pessoas que realmente têm vontade de aprender mais sobre Deus e sua palavra. Então, bora começar o nosso tema de hoje? You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Você imaginou que você veria um dinossauro, ou melhor, um Velociraptor invadindo uma assembleia da ONU? Mas o que tem, Daniele? Um vídeo tão bonito, um discurso maravilhoso, chegou a dar lágrima nos meus olhos. Quando a gente não conhece a palavra de Deus com profundidade, realmente a gente enxerga tudo muito maravilhoso, mas como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. E já que a proposta do nosso canal é essa, é analisar tudo segundo a palavra de Deus, o que será que a palavra de Deus tem a dizer sobre o discurso desse Velociraptor? Eu quero destacar com vocês 3 pontos importantíssimos sobre esse discurso. São 3 coisas que nos mostram exatamente do porquê que o discurso desse dinossauro tem muito a ver com a palavra de Deus. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. No versículo 18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Paulo está falando aqui de substituição. Você suprimir a verdade por aquilo que vem do homem. E o que vem do homem, por causa da natureza pecaminosa, é a injustiça. Como que isso funciona? Versículo 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, versículo 20, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente.
podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Ninguém, nenhum homem, e homem quando a gente está falando não é gênero, tá? É de humanidade, espécie, raça humana. Nenhum ser humano tem desculpa para afirmar que não conhece a Deus o Criador. Por quê? Porque Deus o Criador revelou uma parte, um traço do seu caráter, quem ele é, através da sua criação. Toda a natureza, tudo comunica a Deus. Se você tiver seus olhos bem atentos, você vai conseguir enxergar isso e compreender isso. E não vai ter espaço na sua mente para qualquer outro tipo de ideia. Se você se auto-observar como é o nosso corpo, como é o funcionamento de tudo, como que as partes se encaixam de uma forma coesa, você vai conseguir enxergar que realmente, de fato, há um designer inteligente em toda a criação descrita em Gênesis. Todos os elementos que você vê descritos em Gênesis ainda vigoram e estão aí até hoje. Então é como se Paulo estivesse dizendo para mim e para você, hoje, em pleno século XXI, assim como naquela época ele falou para os romanos, vocês não têm desculpas para não aceitar que existe um Deus criador de todas as coisas. Porque tudo comunica a ele, tudo mostra a ele. Versículo 21. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se trevas. Mesmo as pessoas, desde o princípio, vendo toda a marca, todo o DNA de Deus na criação, não deram a ele a devida honra e glória. E nós vemos isso ao longo da história, que muitas civilizações, elas formaram o seu pilar exatamente na crença de outras coisas, até a existência e a origem do mundo, da terra, origem dos seres humanos, de outra forma e de outra maneira que Deus comunicou através da sua palavra. E nós chegamos com essa carga, passando por séculos, e isso foi mudando de nome e ganhou várias vertentes para explicar a origem da vida. Passou pelos gregos, passou por romanos, chegou para a ciência e ganhou um nome. A maior vertente, a maior fala de existência hoje, no nosso tempo, é o evolucionismo. E o evolucionismo é totalmente contrário à palavra de Deus. É totalmente contrário ao cristianismo. E não adianta vir líder religioso querer dizer que não é bem assim, é só saber analisar, que tem pontos sim que você, um completa o outro. Mentira. Isso não é verdade. Qualquer pessoa que lê o relato da Bíblia sobre a origem do mundo vai ver que não tem nada a ver com a explicação de origem da vida através do evolucionismo. E aqui nós chegamos no primeiro ponto que chamou a atenção no discurso desse dinossauro muito legal. A primeira coisa que ele falou foi que nós, seres humanos, estamos com algum problema, porque nós estamos escolhendo a extinção. Poxa, a gente pelo menos foi extinto por uma coisa que a gente não escolheu. Um meteoro veio, destruiu a gente. Ok, a gente não pediu para isso. Agora vocês, pela busca louca e desenfreada por combustíveis fósseis, estão destruindo a natureza e tudo, e vocês estão autofinanciando, bancando seu próprio asteroide, seu próprio meteoro. Percebam que a primeira fala que ele entra no discurso dele é exatamente falar da evolução das espécies. Algo que está contrário à palavra de Deus, porém está presente na palavra de Deus. Porque o nosso Deus, na sua grande onisciência, ele já comunicou que os homens trocariam o conhecimento dele por outras coisas. E veja
que fantástico esses versículos que a gente vai ler agora, como que bate certinho com o discurso da ONU essa semana. Versículo 22. Versículo 22. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso. Versículo 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser mortal, bem como também de pássaros, quadrúpedes e répteis. Se você não conseguiu pegar a visão aqui, você está dormindo. Mas eu acho que você conseguiu entender já aqui o que nós estamos querendo abordar. Paulo falando exatamente dessa troca de bom senso das coisas, dessa substituição da sabedoria divina pela sabedoria humana, vai dizer que já no passado fizeram uma troca. Trocaram, em vez de dar honra e glória ao Deus Criador, ao Deus imortal dos céus e da terra, transferiram isso ou para figuras humanas mesmo, ou para figuras de animais. Interessante citar aqui pássaros, quadrúpedes e répteis. Em que categoria dessas três os dinossauros se enquadram? O nosso tema hoje é tratar especificamente quais são as ideias que foram sendo trazidas para a mente das pessoas do século XXI por trás desse discurso. A primeira coisa clara é exatamente isso: continuar alimentando o sistema evolutivo na mente das pessoas. Segundo ponto, ele vem trazer um argumento da pobreza, dizendo que se todo o dinheiro que é financiado por essa busca desenfreada por combustíveis fósseis estivesse sendo revertido para matar a fome das pessoas que estão perecendo por causa da pobreza extrema, que o mundo estaria evidentemente muito melhor. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Think of all the other things you could do with that. Primeira coisa que a gente tem que refletir é que a pobreza, principalmente a pobreza extrema, que nós sabemos que existe em determinados locais do mundo, ela não é uma coisa de agora. A pobreza extrema não é uma coisa que veio por causa do coronavírus, da crise do coronavírus. A pobreza já é um problema de muitos e muitos séculos. E eu pergunto a você, alguém conseguiu resolver esse problema até hoje? A resposta eu e você, todos nós sabemos, é óbvio que não. Quantas pessoas com recursos, com dinheiro, tentaram resolver esse problema e nunca conseguiram? Um deles, o mais conhecido, né, na década de 90, Michael Jackson fez um projeto, fez uma música linda, maravilhosa, para poder reverter milhões de dólares e doações para poder acabar com a fome na África. E eu te pergunto, o que aconteceu? Nada mudou. Ativistas, enfim, uma série de pessoas vira e mexe, de tempos em tempos se levantam para poder falar, trazer ideias, discutir sobre o assunto e nunca isso termina. Então esse argumento dele de que se o dinheiro estivesse sendo revertido para, a pobreza, para as pessoas com fome, que esse problema já teria sido resolvido, isso é mentira. Porque muito dinheiro já foi revertido para regiões paupérrimas desse planeta. Ainda hoje, continuam muitas pessoas ajudando, enviando recursos a várias ONGs que atuam nesses lugares. Mas o problema não termina, porque o problema vai muito além somente de uma questão de dinheiro. E o terceiro ponto que esse dinossauro tão fofinho veio trazer no discurso dele na ONU é a reconstrução da economia. Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. E aqui é que está uma coisa chave, porque vai fazer um link não somente com o que nós estamos lendo em Romanos, mas principalmente com o que lemos lá na frente no último livro da Bíblia.
Não tem jeito. O livro do Apocalipse, ele tem uma coerência gigantesca com os acontecimentos. Mas não é pouca, não. É gigante. E sabe o que é mais interessante? Muita gente tem medo do livro de Apocalipse. Muita gente tem medo de ler o livro do Apocalipse. Tem igrejas que o livro do Apocalipse não é nem citado, não é nem falado. E ali, há coisas tão importantes. O livro do Apocalipse não foi nos dado para a gente ter medo. O livro do Apocalipse foi dado... Guarde bem essa informação. O livro do Apocalipse nos foi dado como um livro de esperança. Esperança de quê, Daniele? Esperança de que dias realmente, verdadeiramente melhores estão por vir. Tirando toda essa bagaçada que a gente vive, todo esse sofrimento que a gente experimenta na nossa própria carne, há sim solução. E é isso que o livro do Apocalipse trata. De esperança, de salvação, de redenção. Mas para poder comunicar isso, ele também precisa falar da parte ruim. E a parte ruim, ela consiste exatamente naquilo que a gente estava lendo lá em Romanos, que Paulo está falando. O senso de justiça de Deus, ele só se volta contra aqueles que praticam a injustiça. Toda causa tem um efeito. Não é isso? Tudo que a gente faz tem um efeito. E não é possível dezenas de séculos de maldade sendo feita e ninguém responder por isso. Então, o pensamento humano, ele tem levado os homens a agirem de uma forma em que eles têm aborrecido a Deus completamente, totalmente. E aí depois querem soluções. Aí acham que as soluções vêm do homem, vêm deles mesmos. Então o livro do Apocalipse, ele vai falar especificamente no capítulo 13 sobre um contexto que traz dois pontos importantes. Um contexto político, religioso. Mas dentro do político, ele insere um terceiro ponto, que é justamente o econômico. Ali foi mostrado ao profeta João que no futuro, no tempo do fim, esses dois poderes, um teria que dar a mão para o outro. E os dois começam a trabalhar em conjunto para que todos os habitantes da terra estejam sob o seu domínio. E eles realizam coisas tão grandiosas que não tem como as pessoas da terra não se espantarem e não quererem ser subjugados por esse poder. Mas o interessante e que confirma mais ainda esse discurso do dinossauro, Apocalipse 13, versículo 16. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, versículo 17, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número de seu nome. O nosso objetivo é fazer uma comparação com o que a gente já está começando a ver hoje. Toda essa crise do coronavírus, ela está promovendo exatamente um cenário perfeito, uma pandemia que atingiu os 5 continentes. Ninguém ficou ileso. Não teve um lugar do mundo que pudesse dizer assim, ó, aqui não teve ninguém com coronavírus. Não. Foi a nível geral global. Para acontecer essa junção de poderes, que muito em breve, não estamos aqui para dizer tempo, porque isso só Deus sabe, mas em breve, pela velocidade dos acontecimentos que estamos vendo, não vai ser muito demorado. Essa colisão de poderes e forças vai começar a estipular coisas à humanidade. E as pessoas vão ter que fazer escolhas. Agora, as palavras-chave do versículo 17 são comprar e vender. Exatamente a influência econômica. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz claramente que no tempo do fim, não vai ser permitido comprar nem vender, a não ser que você tenha a marca deles. A não ser que você tenha a patente desses dois poderes gigantescos, unidos, agindo como um só. Você já está ouvindo há bastante tempo, né?
temos que unificar, temos que unificar, temos que ter um governo único, temos que ter um governo único. Você já está ouvindo isso muito, né? Então, se você não estivesse ouvindo isso, se isso não fosse uma realidade, isso significaria que a Bíblia está o quê? Mentindo. Porque isso aqui que foi escrito em Apocalipse vai muito atrás dos acontecimentos que nós temos hoje, mas muito atrás mesmo. Então, só esse trechinho aqui já é um bom argumento para você entender o que é que está acontecendo ao seu redor. Não deixem que a beleza com que as coisas são feitas tire de você a capacidade de raciocinar, que é o que nós estamos falando aqui. Você precisa aprender a enxergar uma outra dimensão, os olhos espirituais. O dinossauro falou no discurso dele a reconstrução da economia de cada nação e que elas precisam fazer isso em conjunto, né? A ideia é essa, todos juntos, moverem as coisas para que isso possa ser a solução dos problemas da Terra. Pobreza, desigualdade, muitas outras coisas. É agora ou nunca. Não escolham a extinção. Mas uma frase que me chamou muita atenção do que ele falou foi: tive uma ideia maluca. So here's my wild idea. O discurso inteiro do dinossauro só fala da solução vindo através do homem. Tudo é o homem. O homem precisa fazer. Nós precisamos fazer. Nós. E onde está Deus nisso? Olha o que diz o versículo 28. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Versículo 29. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Versículo 30. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. Versículo 31. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Versículo 32, finalizando. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Resumindo, esses versículos que nós lemos, do 28 ao 32, relatam características de uma pessoa que é louca. Por que louca? Porque ela não raciocina sobre o que faz. Ela age totalmente por impulso. Então, ela não mede se o que ela está fazendo é coerente ou não. Uma das palavras que é usada aqui na Bíblia é insensatez. Insensatez é uma derivação de loucura. Porque você não está usando o seu raciocínio para determinado ato. Mas aqui a palavra de Deus diz que esses homens que assim vivem, que isso praticam, eles sabem que existe uma lei. Eles sabem que existe uma forma correta de agir. Mas eles não fazem porque eles não querem. Você está conseguindo entender como que Romanos, há muito tempo atrás, comunica exatamente o que estamos ouvindo e assistindo hoje? Características que estamos vendo sendo as características que dominam aqueles que presidem, que têm uma responsabilidade tamanha e tremenda por países que estão à frente de poderes. Onde Deus foi apresentado em algum discurso ali na ONU, durante esses 2 dias de evento, onde ele foi apresentado ali? Onde ele foi comunicado ali? Como sendo o criador de todas as coisas e aquele, o único, que tem a solução para os problemas. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 15, versículos 4 e 5, nos diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo,
se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerem unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Permaneçam, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podereis realizar obra nenhuma. Quem foi que disse essas palavras? Um homem chamado Jesus Cristo, Deus Filho. Segundo a palavra de Deus, ele nos ensina que ele é a videira, nós somos os ramos. Para que a gente consiga fazer alguma coisa que preste, a gente tem que estar ligado a ele. Nós temos que estar totalmente ligados a ele. E estar ligado à videira significa falar a mesma língua que ela. Não existe isso de, não, eu sou ligado à videira, mas a minha linguagem é diferente do dono da videira. Não tem como, é inconcebível. E o que nós temos visto desses líderes mundiais é tudo menos estar ligados à videira. Não é isso que eles pensam, não é esse o objetivo, não é o que propagam. O tempo inteiro é só trazer que a solução dos problemas do mundo está na ação humana, quando isso não é verdade. No final do versículo 5, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então o discurso do dinossauro, ele é muito perigoso porque ele é cheio de beleza, cheio de criatividade, mas que camufla uma coisa muito triste, que é a rebeldia do homem, da criatura, contra o seu Criador. Talvez você não tenha conseguido pensar nisso quando você viu o discurso, né? Mas se você usar o seu raciocínio, a mente poderosa que Deus deu, capacitou cada um dos seres humanos para ter, você vai perceber nas entrelinhas. Agora, uma coisa muito interessante é que nós estamos dizendo, né, que justamente desse discurso inicial foi posto de lado a questão de Deus. Mas e se eu te disser que daqui a algum tempo, quando eles começarem a ver que a questão humana sozinha não está funcionando, eles vão trazer a questão de Deus? Porém, que Deus? Qual Deus? Que forma de Deus para ajudar a resolver esse problema? O mundo precisa ser curado, sim. Mas a cura não está em nenhuma mente ou poder terreno. Tudo que o homem apresenta como solução para os problemas da nossa existência não funciona, porque não acaba com a totalidade da dor, do sofrimento, da angústia, da solidão, da necessidade, da presença. Estão constantemente nos ensinando, nos condicionando a substituir a cura verdadeira pela cura falsa, assim como vimos em Romanos no nosso estudo de hoje. O discurso é lindo, o argumento é fazer tudo pelo seu bem-estar, mas o que está por trás de tudo isso é sombrio. Eles não estão preocupados com a humanidade, porque o lucro deles é com o caos. Enquanto nos distraímos, eles trabalham pelas nossas costas, e não é para o bem. No início da pandemia, milhares se assustaram, até pensaram ser o fim. Muitos correram em busca de perdão, arrependimento, reconhecimento, voltaram os olhos para o que estava esquecido, se aproximaram da fé de alguma maneira, mas ao baixar a poeira, já buscaram a mesma vida de antes e esqueceram novamente do que importa. Realmente era o fim, mas de um ciclo, para dar início ao verdadeiro final, que é o que estamos observando nos nossos dias. Só o amor e a justiça de Deus, o Criador, podem aplacar o mal existente. E Ele vai fazer. Acredite você ou não, a palavra não vai deixar de se cumprir pela nossa negação ou aceitação. Sábios são aqueles que, ao observarem os sinais e acontecimentos, tomarão posição em favor da verdade. E sobre eles nascerá o sol da justiça, trazendo cura.
em suas asas. A palavra de Deus nos ensina: a solução não está no homem, porque nada de bom provém do coração e da mente do homem. O que precisa ficar claro é que nós temos uma escolha a fazer. Nós temos a opção de andar segundo a boiada ou andar na direção contrária, mas de acordo com o nosso raciocínio. De acordo não com a insensatez, mas com a sensatez. De acordo não com a injustiça, mas com a justiça. E aí eu deixo a pergunta: vai aderir qual discurso? O de Cristo e a sua videira ou do dinossauro na ONU? Fiquem com Deus, um beijo a todos e até a próxima semana com mais um vídeo aqui no canal PH. Tchau!